Palavras que respiram. Blue Sisters. As Irmãs Blue, Coco Mellers. Capítulo 2. Bonnie. Bonnie acordou antes do amanhecer com o barulho de uma invasão. Alguém estava forçando a porta da frente, tentando entrar. Em segundos, ela agarrou o taco de beisebol que deixava ao lado da cama e correu para a pequena sala de estar. A sala estava escura e silenciosa, vazia, exceto por uma pilha de caixas de papelão no canto e uma cadeira de praia dobrável. Manchas amarelo e enxofre da iluminação externa riscavam o chão nu. Ela ficou imóvel, ouvindo. Mais uma vez, o batente da porta começou a ser forçado. Bonnie segurou a respiração e atravessou a sala pé ante pé, até chegar perto o suficiente para destravar o trinco com um clique suave. Em um movimento rápido, ela escancarou a porta e cortou o ar à sua frente com um golpe do taco. Ele bateu no chão em frente aos pés dela com um som metálico. Ela olhou para a entrada vazia, alinhada com as toalhas molhadas que as crianças dos vizinhos deixaram penduradas na grade para secar à noite, e balançou a cabeça. Estava lutando contra si mesma outra vez. Ultimamente Bonnie dormia, em geral, até o meio-dia. Seu trabalho como segurança no Peaches, um bar próximo, fazia com que ela muitas vezes não voltasse para casa até 3 ou 4 da manhã. Era exatamente o oposto de seus horários nos anos anteriores, durante os quais ela se levantava antes de o sol nascer todos os dias para começar o treino, e concluía a atividade física mais vigorosa na hora em que a maioria das pessoas acordava para tomar café. Era mais do que elas poderiam sonhar em treinar durante uma semana inteira. Ela ainda se exercitava, mas não chegava nem perto da intensidade de um treinamento pré-luta, que seria mais correto chamar simplesmente de vida, já que não havia nada mais para ela viver nesse período. Bonnie voltou para a cama e deslizou para um sono leve, febril. Ela acordou com o telefone tocando em algum lugar do apartamento. Ela o usava tão pouco, e muitas vezes o deixava em cima da geladeira ou na beirada da banheira durante dias, que não conseguia se lembrar de imediato onde ele tinha ficado. Meio zonza, Bonnie levantou-se da cama e encontrou sobre uma das caixas ainda fechadas na sala, com o nome de Avery na tela. Era o começo da tarde e um início atrasado do dia, até mesmo para ela. Aves, ela atendeu, com a voz rouca. Ela ouviu a irmã suspirar. Bom, finalmente. Dá para acreditar no maldito e-mail da mamãe? Bonnie franziu a testa. Que e-mail? Você não viu ainda? Acordou agora? Bonnie foi até a cozinha, abriu a torneira e se abaixou para tomar a água que escorria. Tem um telefone flip agora, ela disse, enxugando a boca. Sem e-mail. O que está escrito? Ah bem, prepare-se, Avery respondeu. Já vou achar, só um segundo. Aqui, queridas meninas, difícil acreditar que já se passou um ano sem a nossa amada Nick. Estou escrevendo porque, como vocês sabem, o flat está vazio já tem 12 meses, e seu pai e eu tomamos a difícil decisão de vendê-lo. Se vocês quiserem pegar alguma coisa da Nick, por favor, peguem até o fim do mês. A empresa de mudança vai retirar o resto. Continuo sendo, com amor, sua mãe. Bonnie suspirou involuntariamente. Não esperava por isso. A família dela, de 6 pessoas, tinha morado havia décadas em um apartamento de 2 cômodos em um prédio anterior à guerra no Upper West Side, que os pais haviam comprado abaixo do valor de mercado. Avery dividia o cômodo menor com Bonnie, Lucky e Nick. Os pais dormiam no que seria uma salinha de jantar, separada da sala de visitas por uma tela pintada. Bonnie tinha ouvido dizer que um tubarão em um tanque cresce 20 centímetros, enquanto um tubarão na natureza cresce mais de 2 metros. Mas a casa da infância parecia ter sofrido o efeito contrário. Bonnie e as irmãs continuaram crescendo até que não pudessem mais ser contidas por aquele apartamento. Ela se mudou um pouco antes de completar 17 anos para começar a carreira amadora. Alguns anos depois, Nick saiu para estudar em uma universidade em outro estado. E Lucky, descoberta aos 15, começou a trabalhar como modelo no mundo todo mais ou menos na mesma época. Por fim, quando todas já tinham ido embora, Avery fugiu e reapareceu um ano depois,
limpa outra vez e determinada a ir para a faculdade de Direito. Depois que o pai se aposentou, o casal se mudou para o interior, aparentemente porque a cidade fazia mal para a saúde dele, o que na verdade significava que fazia mal para suas bebedeiras. Ela e Nick voltaram a morar ali e fizeram a parte delas para pagar a hipoteca enquanto Nick ensinava inglês no colégio próximo e Bonnie continuava aperfeiçoando suas habilidades na academia de Pavel, entrando e saindo do apartamento entre as viagens e os campos de treinamento. Foi um arranjo feliz enquanto durou. O que ela quer dizer com "continuo sendo sua mãe"? Avery perguntou, subindo o tom de voz. Como se houvesse alguma questão em ela não continuar sendo a nossa mãe. É bastante frio, Bonnie concordou. Até para ela. Imediatamente, ela se sentiu culpada. Tentava nunca falar mal da mãe, mas a verdade era que elas não eram próximas. Avery e Nick sempre foram as únicas a preencher a lacuna entre as irmãs e a mãe. Era Nick por quem a mãe mais se interessava, embora ela não compartilhasse muito de si com nenhuma das filhas. Como a mãe detestava esportes, diferente de Nick, Bonnie não demonstrava muito gosto pelas artes, elas mantinham uma distância respeitosa entre si. Avery, enquanto isso, assumiu o papel de filha obediente na vida adulta, como, ao que tudo indicava, uma correção viva da sua ausência durante o vício. Ela visitava os pais no interior a cada poucos anos, e telefonava nos aniversários e feriados importantes. Mas Bonnie podia sentir a fúria incandescente que Avery secretamente nutria por eles, como magma sob a superfície da sua boa vontade. Tanto Lucky quanto Bonnie tinham, em essência, terceirizado suas necessidades parentais desde a adolescência, Lucky com uma equipe rotativa de bookers e agentes, e Bonnie com o treinador de boxe Pavel Petrovich. E para os pequenos conselhos maternais e incentivos necessários, elas tinham Avery. A quem Avery recorria antes de encontrar Titi, Bonnie ainda não sabia. Você acha que devíamos ligar para ela? Bonnie perguntou, já temerosa. Ah, eu liguei, Avery retrucou, assim que recebi. Bonnie interrompeu um sorriso. Avery era mesmo advogada. E? Ela perguntou. Eles estão vendendo de fato, e já tem até um interessado. Uau! Bonnie exclamou. Ela não sabia mais o que dizer. Avery parecia indignada o suficiente pelas duas. Então ela passou o resto da ligação me contando sobre o fertilizante novo que está usando no jardim, Avery disse, com a voz cada vez mais alta devido à indignação. Bem típico. Nós mal conversamos e quando fazemos, ela literalmente só quer falar merda. A mãe sempre as alimentou e nunca bateu nelas, Bonnie sempre gostava de se lembrar disso. Mas a presença delas oprimia a mãe. Ela não era o tipo de mãe que ficava satisfeita de cozinhar e fazer as tarefas domésticas, mas ela nunca pedia ajuda. Toda noite, ela mergulhava na tarefa de alimentar as quatro como se fosse uma exploradora em uma parte especialmente exaustiva da missão solo que ela se arrependia de ter começado, mas que se resignava em concluir. Na opinião de Bonnie, a mãe tinha medo de Avery, ficava confusa com Bonnie, às vezes se encantava com Nick e era alheia a Lucky. Nenhuma delas, é óbvio, era ideal. Os sentimentos de Bonnie em relação ao pai eram mais complicados. Para seu orgulho e também constrangimento, ele demonstrava mais interesse por ela do que por qualquer outra filha. Sempre brincava que ela era o filho que ele nunca teve. Enquanto ela crescia, ele a levava ao Central Park à noite, os dois sem dizer uma palavra, e ficavam jogando a bola de beisebol no Great Lawn enquanto a última luz recuava sobre a grama. O único som era o do tapa suave do couro contra a palma das mãos e o murmúrio suave e ocasional em reconhecimento depois de uma captura especialmente boa. Na volta para casa, ele apoiava a mão pesada na nuca dela, pressionando-a para caminhar mais depressa, e ela tinha sensações alternadas de prazer e claustrofobia, o desejo de manter a atenção dele combinado com o desejo igualmente poderoso de escapar disso, de escapar dele e correr, livre e solta, de volta para a segurança das irmãs. Na época em que Bonnie fez 15 anos e descobriu o boxe, as bebedeiras dele, anteriormente relegadas a fora de casa, ou depois que elas tinham ido dormir, se infiltraram até o início da noite quando eles iam jogar juntos. Embora ela se preocupasse com o pai, era da sensação de alívio por não ter mais aquela mão sobre a nuca que ela se lembrava com mais clareza. E então, o que você acha? Avery disparou. Devemos tentar impedi-los? Bonnie não sabia o que pensar. Aquele apartamento era o único lar que ela conhecera, tanto um albatroz quanto uma âncora ao redor do seu pescoço.
No último ano, Avery estava pagando a hipoteca e a taxa mensal de manutenção, permitindo que o lugar continuasse vazio, mas todos sabiam que esse arranjo não poderia durar para sempre. A melhor abordagem com a família, ela descobrira, era a neutralidade. Você acha que devemos? Ela perguntou. Acho, Avery disse, decidida. É nossa casa também, e eles não têm esse direito. Exceto pelo fato de eles serem os donos, Bonnie murmurou. Que seja, Avery respondeu, irritada. Ela soava exatamente como quando eram adolescentes. Você não liga mesmo se eles venderem? Bonnie adorava aquele apartamento, mas, depois do que aconteceu lá, não podia mais colocar os pés naquele lugar. Eu acho que o apartamento é deles, e posso respeitar a vontade deles, ela sugeriu. Meu Deus, eu seria capaz de matar para ser tão inabalável quanto você, Avery disse. Bonnie riu, tímida. Eu nem sei o que isso quer dizer. Isso quer dizer que você, ao contrário de mim, não está destinada a morrer de um ataque cardíaco causado por estresse. Mas e todas as coisas da Nick? Bonnie perguntou. Quanto a isso, ela não era inabalável. Avery resmungou baixinho ao telefone. Eu sei, ela disse. Uma de nós vai ter que voltar lá e reivindicar tudo. Eu sei que sou a mais próxima, Bonnie começou, com o coração apertado. Não se preocupe, Avery disse rapidamente. Ninguém espera que você volte lá. Vou pensar em alguma coisa. Bonnie suspirou com alívio. Ela odiava o fato de ser sempre Avery quem tinha de resolver tudo na família, e sentia-se aliviada em igual medida. Obrigada, ela disse com suavidade. Não acredito que já se passou um ano, Avery comentou em voz baixa. Pois é, Bonnie sorriu para si mesma, triste. O tempo é uma viagem, cara. Você soa tão Los Angeles. Como está por aí? Bonnie caminhou pela sala e sentou-se no patamar da entrada, estremecendo levemente à luz do sol. Tudo ótimo. Estou olhando para o oceano agora. Na verdade, tudo que Bonnie podia ver era a ruela abaixo, onde uma gaivota estava lutando com uma beirada de pizza e um saco de lixo. Ela morava em uma rua um tanto esquálida a um quarteirão da praia, em um dos vários edifícios em ruínas que ainda ofereciam aluguéis baratos e, portanto, eram residências viáveis para uma comunidade itinerante de surfistas, estudantes, trabalhadores temporários, hippies idosos e viciados em drogas funcionais, o tipo de gente que dava a velhice o que os corretores de imóveis de verdade chamavam de cor local, mas que nunca chamariam um corretor de imóveis caso precisassem de um. Bacana, Avery disse. Eu estou lendo um dossiê. Ainda? Já não é tarde aí? Você me conhece, Avery disse. Bonnie conhecia. Avery usava o trabalho do jeito que ela usava drogas, para abafar o som do mundo. Você fez alguma coisa para, sabe, comemorar o dia? Avery perguntou. Ainda não. E você? Só estou ligando para todas vocês. Se quisermos começar uma tradição, agora é a hora. Bonnie soprou uma mecha de cabelo dos olhos. Do que será que a Nick gostaria? Não que exista uma fórmula para o luto. A voz de Avery ficou mais vívida, uma qualidade de eficiência que, em geral, ela reservava para os clientes. Espere um pouco, estou procurando aqui. Bonnie podia ouvi-la digitando. O que fazer? Num aniversário de morte. Bonnie balançou a cabeça e bufou com suavidade. Ela voltou a prestar atenção nos esforços ferozes da gaivota para furar o saco de lixo em busca de mais prêmios. Acho que deveria ser uma coisa mais instintiva, Aves. A internet não pode nos dizer o que fazer neste caso. A internet sempre nos diz o que fazer. Veja, tem uma lista aqui. Avery começou a recitar. Número 1, visitar a última morada. Certo, nós não estamos em Nova York e não podemos fazer isso. Número 2, soltar borboletas. Bonnie caçoou dela. Certo, então vou pegar minha rede de caça. Avery riu. O número 3 é mais razoável. Escreva uma carta, um poema ou comece um blog. Poema? Um blog? Quem é essa gente? Certo, certo. O número 4 é tocar a música favorita dela. Você sabe qual é? Não, mas Lak deve saber, Avery disse. É capaz de Alak nos dizer que há alguma trilha de death metal, só pra mexer com a gente. Eu acho que se ela atender o telefone podemos descobrir.
Agora, a voz de Avery assumia aquele tom insensível que ela usava para esconder os sentimentos quando estava magoada, embora nunca admitisse. Bonnie sabia o quanto ela tinha tentado se conectar com a irmã mais nova, esquiva como qualquer borboleta. O truque para amar Luck, Bonnie queria contar para Avery, era respeitar a necessidade dela de ser livre, permitir que ela venha e vá quando quiser, e no final, ela pousará em você. Mas como de costume, Bonnie decidiu não se envolver. Continuando, Avery disse: 5. Fazer uma cerimônia especial de recordação. 6. Expressar sentimentos amorosos com flores. Nada disso tem a ver com a Nick. Eu sei, certo. A última sugestão da lista é se sentar. Só isso? Bonnie franziu a testa. Essa é a sugestão? Sentar? É só o que está escrito aqui. Sente-se. Acho que isso nós podemos fazer. Eu já estou sentada à minha mesa. Devo trocar de lugar? Sim, sente-se em outro lugar. Sente-se no chão. Certo. E você vai se sentar no chão também. Bonnie rastejou até o chão, apoiou as costas na parede e fechar os olhos. Ela podia ouvir as gaivotas e os vizinhos discutindo baixinho, o homem repetindo eu avisei, e mais além, as ondas quebrando vagarosas. O sol dourado cintilava através da pele das pálpebras. O ar tinha cheiro de sal e lixo e luz. Você acha que isso está servindo para alguma coisa? Ela perguntou. Eu não acho que deve servir para alguma coisa, Avery disse. É só uma oportunidade de nos lembrarmos dela e sentir, você sabe, a nossa tristeza. Engraçado, Bonnie disse. Você está sentindo? Minha tristeza? Acho que sim, mas posso só estar com fome. Ela queria ser engraçada, mas Avery ficou quieta na outra ponta da linha. E você? Ela perguntou relutante. Está sentindo? Ela ouviu a respiração curta de Avery ao telefone. Eu tenho tanta raiva dela, Avery sussurrou. Não é foda? Eu sei que deveria estar triste, mas o que eu mais sinto é raiva dela. Acho que é normal? Não é? Você devia perguntar para Chitty, ela deve saber. Não parece normal. Tenho vontade de bater nela, entende? Se ela estivesse aqui, eu lhe daria um soco no pescoço. Bonnie sorriu. É um lugar bem esquisito para dar um soco em alguém. Bem, eu não quero bater no rosto dela. Só bem perto dele para que ela soubesse que eu estou realmente furiosa. Entendo. Eu daria um soco no pescoço dela também. Sim, mas provavelmente você a mataria se fizesse isso. Tarde demais. As palavras ficaram penduradas entre elas, vibrando. Como você está de verdade, bombom? Avery perguntou. Como está, essa tal casa noturna? Tudo bem, Bonnie deu de ombros. Vou trabalhar hoje à noite. Bem distante em Londres, Avery emitiu um de desagrado. O que você está fazendo aí? A gente não é aquele pessoal tão Los Angeles. Talvez eu seja, Bonnie disse. Mas Bonnie não pensava em si como nenhum tipo de pessoa, de Los Angeles ou de qualquer outro lugar. Ela tinha sido lutadora de boxe por tanto tempo que se esquecera de se tornar uma pessoa. Ela tinha escolhido a cidade porque era bem longe de onde treinava em Nova York e parecia um lugar fácil para se conseguir um emprego. Não se importava se gostava da cidade. Só estava lá para escapar. Morar em Los Angeles é como namorar uma pessoa muito bonita que não tem nada a dizer, Avery disse. É divertido por um tempo, sabe, olhar para ela, mas no final você vai perceber que precisa estar entre gente que lê livros e tem um nariz de verdade. Bonnie enrugou a testa. Avery teria estado em Los Angeles nos últimos 10 anos? Como ela poderia saber a sensação de morar lá? Não sei quanto tempo vou ficar aqui, ela disse, evasiva. O único lugar em que ela tinha algum espírito de luta era no ringue. Fora dele, era fácil se render, principalmente a Avery, cuja autoconfiança era como uma bigorna ancorando todas as conversas que elas tiveram. Você poderia vir ficar conosco, Avery exclamou. Eu sei que a Chitty adoraria. E deve haver uma boa academia de boxe no norte de Londres. Eu já disse que não estou treinando mais. Tá bom, esquece a academia. Você não precisa lutar se não quiser, mesmo. Você poderia ser técnica, ou gerente de esportes ou fundar uma instituição de caridade. Lembre-se de quem você é, Bonnie. Bonnie fechou os olhos novamente. De repente sentiu muito cansaço. E quem eu sou?
Ela perguntou. Bem, para começar, você é campeã mundial. Não consigo nem me lembrar de metade das competições que você venceu, mas sei que são muitas. Você é a pessoa mais forte que eu conheço por dentro e por fora. E você é minha irmã. Veja que nenhum dos descritivos citados inclui ser segurança. No entanto, eu sou segurança. É exatamente o que eu sou. Avery ficou quieta. Bonnie era capaz de ouvir as engrenagens da mente da irmã funcionando, testando qual caminho tomar em seguida. Nick não iria querer isso, você sabe, e Avery disse finalmente. Então, pensou Bonnie, ela optou por invocar os desejos dos mortos. Um clássico. Ela gostaria que você estivesse fazendo o que ama, Avery continuou. Bonnie recostou a cabeça com suavidade na parede atrás dela. Às vezes eu odeio o que eu amo, ela disse. Um breve silêncio do outro lado. Até eu, Avery perguntou. Você nunca, Bonnie disse, embora ela soubesse muito bem que Avery entenderia sua observação dessa forma. Foi por essa razão, ela supunha que a tinha feito. Avery emitiu um som entre um zunido e um resmungo. Bem, eu só te amo, ela afirmou. É por isso que estou te incentivando. Eu sei, Bonnie disse. Eu também te amo. Sei-o também. Era o que Nick costumava dizer para elas. Nada de também. Só o te amo. Olha, eu tenho que correr. Te ligo na semana que vem. Avery resmungou. Você não pode correr para sempre. Bonnie vestiu o short e o top esportivo e saiu correndo em direção à praia. Ela corria 8 quilômetros todos os dias e então fazia uma série de exercícios calistênicos nas barras da Muscle Beach. Nada comparado ao regime exaustivo de treinamento ao qual ela estava acostumada, mas evitava que ela ficasse completamente fora de forma. Ela não gostava muito de ter um público de turistas assistindo aos fisiculturistas que frequentavam o local, mas era mais barato do que uma academia e ela chamava muito menos atenção do que os homens musculosos, bronzeados e bombados como brinquedos infláveis de piscina que passavam os dias se pavoneando em volta dos supinos. Muitas vezes ela era a única mulher nas barras, com certeza a única que conseguia fazer 100 flexões na barra em menos de 5 minutos, mas ela estava acostumada devido à academia de boxe. Bonnie não praticava esportes em equipe desde o ensino médio, e dificilmente ia além de brincadeiras superficiais com os parceiros de treino. Ela tinha e sentia toda a graça social de um urso pardo. Nas barras, assim como na vida, ela ficava sozinha, e como dizia para si mesma, era exatamente a sua preferência. Exceto que desde quando começou a treinar aos 15 anos, ela nunca esteve sozinha, não mesmo. Um boxeador pode parecer estar só, mas basta olhar um pouco além e o treinador estará sempre lá no corner, sendo golpeado junto com o lutador. Um grande treinador vê o que seu lutador vê, sente o que seu lutador sente. E o lutador precisa desse apoio, depende dele completamente assim como uma criança depende da mãe. Trata-se da vulnerabilidade secreta no âmago do esporte, essa dependência íntima. E no entanto, dessa entrega à dependência surge uma capacidade individual de resiliência que é quase desumana. Os lutadores de boxe são treinados para ser só luta, nunca fuga. Bonnie tinha visto muitos lutadores serem derrubados pelas costas, mas nunca viu alguém fugir do ringue. Apesar da instrução do árbitro no começo de cada luta, protejam-se o tempo todo, o boxe exige uma superação dos mais profundos instintos naturais de proteção pessoal. Custe o que custar, inevitavelmente é preciso aceitar a dor para infligi-la. Na primeira vez que Bonnie entrou em uma academia de boxe, Nick estava ao seu lado. Ela tinha 15 anos e Nick 12, os pais a tinham encarregado de levar Nick de volta para casa depois da escola, atravessando o parque, enquanto eles estavam no trabalho. Avery tinha se formado cedo no ensino médio e já estava com carga horária dupla no curso em Columbia, e Lacey, aos 10 anos, fora colocada em um programa extracurricular enquanto a mãe estava trabalhando. Em uma tarde, em vez de continuar pelo oeste do parque até o apartamento, Bonnie guiou Nick para o sul, rumo ao centro comercial, sem dizer uma palavra. Naquela época Bonnie não assistia a nada além de filmes de boxe, forçando todas a reencenar cenas de touro indomável e rock com ela. Ela estava obcecada antes mesmo de pisar em um ringue, mas a mãe considerou o esporte bárbaro e se recusou a pagar as aulas.
Foi o pai, lutador de boxe amador no ensino médio, que saiu de um estupor alcoólico por tempo suficiente para entregar o dinheiro a Bonnie e dizer para ela experimentar algum dia. Bonnie havia procurado por academias de boxe no computador da escola e escolhido a mais próxima do apartamento, que foi como elas chegaram até a fachada da Golden Ring, uma academia de boxe sem grande reputação. Era inverno, e a grande janela frontal da academia estava embaçada. As figuras que lutavam e pulavam corda do outro lado eram silhuetas imprecisas. Bonnie estava congelada do lado de fora, de repente nervosa demais para entrar, mas Nick empurrou a porta e entrou. Lá dentro era fétido, úmido e quente. O ar estava repleto de assobios rítmicos, ruídos surdos, estouros e bofetadas em staccato. Bonnie ficou parada na entrada, os olhos correndo de uma pessoa para outra. Eram todos homens, muito mais velhos do que ela, todos completamente absorvidos pelo treinamento. Ninguém nem sequer reparou quando elas entraram. De repente soou uma campainha e o barulho diminuiu. Os homens largaram as cordas que estavam pulando ou saíram das disputas para pegar garrafas de água e toalhas. Agora era a hora, mas faltou coragem para Bonnie. Nick deve ter percebido, porque caminhou até uma figura alta que tinha acabado de pular corda e olhou para cima. O corpo dele lembrava a Bonnie o de uma pantera. Ela podia ver os músculos dele serpenteando sob a pele quando ele se movimentava. Com licença, Nick disse. Minha irmã quer aprender boxe. Você pode ensinar? Ele sorriu para ela, o rosto bonito escorrendo suor. Ela terá que falar com Pavel sobre isso. Ele fez um aceno de cabeça para um homem branco e alto apoiado em uma parede distante. Nick agradeceu e agarrou a mão de Bonnie. Ela arrastou Bonnie e repetiu o pedido quando chegaram diante dele. Pavel dispensou o lutador que ele vinha observando treinar no saco de pancadas com um gesto de cabeça e então olhou para elas sereno. O rosto dele era bonito em suas contradições. O pescoço era grosso e delicado, as orelhas curvadas, o nariz quadrado e bruto abaixo de olhos azuis que dançavam alinhados aos longos cílios pretos. Para Bonnie daquela idade, ele estava, sem dúvida, na categoria de velho, embora ela fosse saber mais tarde que ele ainda não tinha 30 anos. Ele manteve o olhar fixo em Bonnie por um longo momento. Você quer lutar? Ele perguntou. A voz dele, quando ele falou, foi engrossada por um sotaque russo. Bonnie confirmou com a cabeça e sem nenhuma palavra. Pavel direcionou os olhos claros para Nick. E você, garotinha? Eu vou ser jornalista, ela disse, toda formal. Só vou tomar notas. Pavel sorriu. Precisa de caneta? Nick olhou para ele com astúcia e tocou na têmpora esquerda. Está tudo aqui. Pavel indicou com um gesto de cabeça que era muito justo. Certo, ele apontou para Nick. Tome notas. Ele dirigiu-se a Bonnie. Você venha. Ele a guiou até a frente de um espelho grande na parede de trás, posicionando-a a uma certa distância do seu reflexo. Olhando de perto, o vidro estava coberto de uma camada embaçada de suor seco, meleca e cuspe, que suavizava os contornos de qualquer pessoa nele refletida. Pavel instruiu Bonnie a assumir uma postura. Em uma tentativa, Bonnie afastou os pés na largura do quadril. Você se sente bem? Pavel perguntou. Bonnie concordou com um aceno. Pavel esticou um dedo grosso e empurrou o ombro de Bonnie, desequilibrando-a com facilidade. Ele balançou a cabeça. Não está firme. Tente de novo. Bonnie reposicionou os pés, de modo que ficassem em ângulo sob o quadril, e travou os joelhos. Firme? Pavel perguntou com o indicador estendido. Bonnie assentiu novamente com a cabeça, mais confiante desta vez. Pavel pressionou a ponta do dedo contra a escápula e a fez cambalear sem precisar de força. Não está firme, ele disse. Bonnie olhou para Nick com uma expressão nervosa. Você consegue, Nick falou para ela. Pavel apontou para o piso de madeira abaixo dela. Quero que você afaste bem os pés, ele disse. Agora. Ele mostrou a ela como relaxar os músculos, dobrar os joelhos, fincar o pé no chão como se fosse de chumbo e elevar suavemente o calcanhar com os dedos bem firmes, de modo que ela estivesse pronta para girar. Sob sua instrução, Bonnie levou as mãos pouco acima do queixo e fechou os punhos. Suas articulações, Pavel disse, tocando nas mãos dela e apontando para cima. Sempre para o céu. Agora dobre os cotovelos.
Ele a instruiu a equilibrar o peso igualmente entre o pé da frente e o de trás, e então verificar sua postura no espelho. Bonnie não tinha como saber naquela época, mas ele lhe estava dando uma lição mais útil sobre gravidade e corpo do que ela aprenderá na escola. Quando ela estava posicionada, ele empurrou o ombro dela com o dedo novamente. Ela não se moveu. Ele andou em volta dela, cutucando-a em diferentes ângulos, mas ela manteve os pés firmes como ele havia mostrado. Não era possível derrubar Bonnie. Pavel cruzou os braços e acenou com a cabeça. Agora você está firme. Bonnie olhou para a irmã com satisfação. Ela tinha encontrado pela primeira vez na vida sua base. Bonnie nunca acreditou muito na ideia de destino, mas ela sabia que estava destinada a encontrar Pavel. Foi Pavel quem lhe mostrou como se mover feito água no ringue. Ao contrário da técnica de ficar firme e agarrar, que muitos outros treinadores preferiam, ele ensinava um estilo de golpear com o braço estendido e se movimentar, o que incentivava seus lutadores a fluírem com a agilidade de um líquido em torno do ringue. Isso era adequado para Bonnie, cujo treinamento prévio em dança e sua energia natural significavam que ela ficava muito feliz ao se esquivar, zigue-zaguear e pular ao redor do oponente. Ele a ensinou a se desviar de socos e golpear à distância, e a como firmar os pés no chão e dançar sem mexer os tornozelos, com reflexos rápidos que protegiam mais do que uma armadura de aço. Ela nunca poderia imaginar como era pequena a probabilidade de encontrar alguém que quisesse conversar com uma garota, ainda mais treiná-la. Havia só um punhado de bons treinadores no país inteiro que trabalhavam com mulheres naquela época, e muito menos na cidade. Mas Pavel tinha aprendido boxe ainda em Moscovo com o pai, que insistia em treinar todos os filhos, inclusive a filha, de modo que Pavel tinha visto em primeira mão do que uma lutadora era capaz. Sua irmã tinha sido um talento natural, mas ela engravidou jovem e permaneceu na Rússia para se casar e constituir família. Pavel, enquanto isso, tinha sido campeão mundial na juventude e se mudado para os Estados Unidos em busca de uma carreira respeitável, mas não excepcional, antes que uma fratura na cavidade ocular o forçasse à aposentadoria precoce. Pavel moldou Bonnie na lutadora que ela havia nascido para ser e continuou sendo seu treinador pelos 15 anos seguintes. Até o ano passado, ela tinha vivido toda a vida adulta com ele no corner. Aqui está o que ela não podia admitir para ninguém, nem para si mesma, por muitos anos. Ela queria mais de Pavel. Ela não sabia quando tinha começado esse querer, mas, uma vez que a semente havia sido plantada, ela continuou a crescer até que Bonnie virasse um vaso rachado que não conseguia mais conter a planta. A verdade é que ela o queria em todo lugar, não apenas no corner. As especificidades de seu desejo não eram extravagantes, mas a simples existência dele parecia enorme. Ela queria, por exemplo, sentar-se no cinema ao lado dele e assistir a alguma coisa que não tivesse nada a ver com boxe, talvez uma comédia romântica ou um novo filme da Marvel. Ela queria preparar seu smoothie especial para ele de manhã, e então se sentar em silêncio enquanto ele o bebia. Ela queria vê-lo escovar os dentes. Queria que ele se virasse durante o sono e procurasse por ela. Ele tinha enfaixado as mãos dela milhares de vezes, mas o que ela realmente queria era que ele a segurasse. Segurar a mão dela. Bonnie parecia uma adolescente. Ela transpirava só de pensar. Ninguém na vida de Bonnie a descreveria como romântica. Entre o exaustivo horário de treino e sua inclinação natural para o ascetismo, quase todas as partes da vida dela estavam a serviço da dureza. Mas seu coração permaneceu terno. E ela não era completamente inexperiente no mundo do romance. Na fase dos 20 anos ela teve, se não relacionamentos, relações com um punhado de homens, em geral outros atletas com quem ela fazia um acordo que garantia a cada um a satisfação das necessidades físicas. Ela tinha até se envolvido em uma aventura pouco recomendável com um promotor de boxe que todos chamavam de Knuckle, um nome, que significa nó dos dedos. Pensando bem, já deveria ter sido o primeiro sinal. Pavel estivera casado a maior parte do tempo com Anaid, uma fotógrafa de guerra armênia que raramente ficava em casa e parecia fazer pouco para evitar um sequestro. Bonnie tinha se encontrado com ela algumas vezes, e ficava impressionada com sua beleza e frieza. Ela era escrupulosamente educada e parecia tratar a maioria das interações como uma negociação, na qual sua principal preocupação era sair viva. Na época em que ela e Pavel se divorciaram de forma discreta, Pavel já era o treinador de Bonnie havia mais de uma década.
Se ela fosse honesta, diria que o desejo estava lá o tempo todo, mas a esperança começou depois do divórcio. A esperança era perigosa. Ela não achava que Pavel tinha encontrado alguém desde então, embora não pudesse ter certeza, dada a natureza notoriamente privada dele. De qualquer maneira, uma coisa estava clara: nada mudará no tratamento com ela. Ele via Bonnie como sua jovem discípula, nada mais. Ela podia não ter um patrimônio de experiências românticas, mas era mulher o suficiente para saber quando um homem a queria. Pavel simplesmente não a queria. Ela tinha certeza de que poderia viver assim, com essa dor do desejo no centro da sua vida, esse vácuo interno com a forma dele, poderia até se convencer de que isso era bom para o boxe, já que um boxeador satisfeito é um boxeador mais fraco, se ela nunca tivesse sentido esperança, e ele nunca a tivesse traído. Às 9 horas da noite, ela caminhava para o Peaches, na Vinduard Avenue. Apesar da proximidade com o calçadão de Venice, o bar tivera sucesso em não se tornar um destino turístico devido a uma rigorosa política de acesso, estabelecida e mantida pelo próprio Peache, o prefeito não oficial de Venice, e em suas próprias palavras, conhecia todo mundo que valia a pena conhecer. Tinha amizade com todo mundo de quem valia a pena ser amigo e transava com todo mundo com quem valia a pena transar no Westside. Expatriado britânico, Peache era filho de mãe congolesa e de pai inglês branco, que o tinham mandado para o internato Eton aos 11 anos e depois disso, se divorciaram e nunca mais se falaram. Ele tinha o charme desesperado das crianças que precisavam fazer dos amigos a própria família e um rosto bonito de menino, apesar de já estar na meia-idade. Durante o dia, ele podia ser visto circulando pela vizinhança em sua caminhonete vintage azul celeste, com o adorado Pitbull sentado ao seu lado, bebendo café gelado, fumando um Camel Gold e conversando com qualquer pessoa que acenasse para ele. Ele morava em Venice havia décadas, e abriu Peaches alguns anos antes para criar um lugar em que seus amigos pudessem beber e dançar sem gastar muito e sem ter de dirigir até o East Side. Sua política de acesso era visivelmente inconstante. Artistas, surfistas, modelos, ciclistas, músicos e qualquer pessoa de qualquer gênero com quem Peache gostaria de dormir podiam entrar. Turistas engravatados, a maioria das figuras da mídia e toda a escória de Hollywood eram barrados na porta. Atores famosos que se orgulhavam da sua autenticidade e vinham de Malibu ou de Hollywood Hills podiam entrar, mas sem nenhuma cerimônia ou tratamento especial. Os frequentadores e os velhos amigos de Peache eram tratados como VIPs, independentemente da sua posição mundana, e eram sempre convidados a passar na frente da fila e entrar logo. É lógico que essa política de acesso exigia músculos para respaldá-la, e era aí que Bonnie entrava. Peache trabalhava lado a lado com Fus, um jamaicano de pescoço grosso e ex-levantador de peso, que se encarregava da porta desde a inauguração do bar, apartando brigas, garantindo que só as menores de idade mais bonitas entrassem e, em geral, assegurando que a paz reinasse sob o regime rígido, mas benevolente de Peache. Peache alegava com orgulho que Fus tinha esse nome porque os dois eram tão próximos quanto as felpas da penugem de um pêssego, mas Fus logo deixou explicado para Bonnie que sua mãe lhe dera esse apelido no nascimento por ele já ter vindo ao mundo cabeludo. Bonnie tinha aparecido à procura de emprego havia pouco mais de um ano, e fora contratada na hora. Peache, fã de boxe, reconheceu-a como a lutadora de carreira promissora que tinha desistido misteriosamente depois de uns poucos reveses profissionais. De olhos azuis, cabelos longos, e o mais importante, mulher, Bonnie não era exatamente um segurança típico. Mas Peache adorava essa ótica. Sem falar no fato de Bonnie ser forte o suficiente para enfrentar 99% dos homens que ela encontrava sem aumentar sua frequência cardíaca. E para o 1% restante, havia Fus. Quando Bonnie chegou ao bar para o turno daquela noite, os fogos de artifício do 4 de julho já pipocavam no céu. Peache estava parado do lado de fora com um cigarro entre os lábios, olhando pensativo para uma imagem recém-pintada no muro à frente. Ela retratava dois pitbulls sorridentes, um de cada lado do que parecia ser uma criança gritando, com as palavras Pitbull Love inscritas em letra cursiva acima do trio. Eu amei, ele estava dizendo. Só que a criança não parece estar um pouquinho, não sei, assustada? Ele estava falando com Stella, uma artista local conhecida por seus murais surrealistas com animais, que podiam ser vistos nos muros de Mar Vista até Santa Mônica.
Na verdade, Bonnie passava por duas de suas obras, uma pantera chorando lágrimas em arco-íris e um unicórnio fumando cachimbo, todas as noites, a caminho do bar. Stella sempre estava no meio de abandonar ou, como ela dizia, renovar o comprometimento com a metanfetamina, uma substância que ela exaltava como um poderoso canal artístico ou condenava como a desgraça da sua existência, a depender da fase do ciclo em que você se encontrasse com ela. Hoje, considerando seu comportamento agitado, olhos arregalados e olhar perdido, Bonnie acreditou que ela estava renovando seu comprometimento. Não, cara, Stella disse, praticamente vibrando ao lado de PH. Aquela criança está animada. Esses dois filhotes querem brincar com ela. Eles são a nova família dela agora, sabe? PH concordou com um aceno de cabeça e franziu a testa. Mas por que ela estaria gritando? Ele perguntou. Se eles só querem brincar com ela? Não, cara, ela está rindo. Um pitbull é a mamãe e o outro é o papai, e eles vão cuidar dela, tipo, para sempre. Era isso que eu estava tentando transmitir artisticamente. Certo, PH disse devagar. É que bem, eu queria que o mural comunicasse que os pitbulls são adoráveis e não perigosos, sabe? Já que eles têm uma reputação tão ruim. Mas eu não estou querendo dizer que eles são um substituto para os pais. Eles ainda são pets, sem dúvida. Apesar de serem maravilhosos, super inteligentes. Mas ainda assim pets. Total, cara, total. Stella pulava de um pé para o outro e arranhava a barriga com as mãos. Que tal isso? Eu pinto os olhos dos cachorros de vermelho, como coraçõezinhos de amor, sabe? Assim fica super claro que eles só têm amor pela criança, sabe? E que não vão. Stella engoliu em seco, séria, fazer nenhum mal a ela. Certo, pinte os olhos de vermelho, repetiu PH. Isso não poderia parecer, sei lá, um pouco demoníaco? Stella tombou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Acima dela, fagulhas dos fogos de artifício desciam pela face da noite como lágrimas. Só tem um jeito de saber, cara. Por que não deixamos isso de lado por enquanto? PH murmurou. Mas ótimo trabalho. Entre e tome um drink. Ah, eu não bebo mais, Stella disse. Para mim, agora é só a droga. Acho que é mais segura. Com certeza, PH concordou, tranquilizando-a. Só a droga para você. Pode ir. Ela correu para dentro, e PH se virou e viu Bonnie, seu rosto atraente se abrindo em um sorriso. Se não é a mais casca-grossa de Venice Beach, pronta para uma boa noitada hoje? Bonnie sorriu e trocou soquinhos com PH. Em geral, quinta-feira era uma noite agitada para o bar, ainda mais no verão, mas hoje era garantido que estaria lotado devido ao feriado. Eles estavam no meio da primeira onda de calor de verdade da estação, e a noite estava excepcionalmente abafada para Venice, que permanecia fresca quando anoitecia mesmo nos meses mais quentes. Era um calor sensual, adornado por uma brisa ácida do mar, e pairava uma sensação de expectativa e possibilidade no ar. Uau! PH exclamou, batendo palmas. Vamos ajudar algumas pessoas a transar hoje. Eu sinto que vamos. Bonnie assumiu sua posição à esquerda da porta. Logo chegou Fus, que se juntou a eles. Ele vestia, como todas as noites, uma camiseta preta apertada nos bíceps marcados por veias e jeans preto folgado. Em volta do pescoço, um colar de conchas miúdas, presente feito para ele por uma das filhas, ele tinha contado. Fus era gentil com Bonnie, mas ele a tinha avisado sobre o emprego. Um monte de gente acha que ser segurança é como ser cliente, ele explicou durante a primeira noite dela na porta. Não é, é o bar que te paga e não o contrário. Ele apertou os olhos ao falar com ela. Ser segurança é o emprego de nível mais baixo nos lugares. Você vai apanhar, vão cuspir em você. Você vai acabar com muito mais vômito, sangue e urina nas roupas do que imaginaria ser possível fora de uma clínica de cuidados paliativos. Um filme da época de treino no ringue passou diante dos olhos de Bonnie. Suor escorrendo, cuspe voando, sangue pingando, cabeça girando, náusea aumentando, estômago revirando, luz sumindo. Eu posso lidar com isso, ela disse. E podia. O boxe bem lutado exigia um pensamento tão nítido e rápido que ter a cabeça fria era obrigatório. Uma luta podia ser motivada pela paixão, mas nunca liderada por ela, uma atitude que Bonnie vinha mantendo em tudo o que fazia. Portanto, ela era estoica na porta, presente mas impenetrável. Podia prender as mãos de um cara atrás das costas dele em um único movimento suave, ou silenciar um frequentador desordeiro só com um olhar.
Bonnie não era exatamente um nome familiar, mas, de vez em quando, algum fã de boxe a reconhecia. Ela cumprimentava esses fãs com um movimento de cabeça, mas não interagia. A maioria era elogiosa. Alguns tentavam provar sua masculinidade chamando-a para disputar queda de braço. Ela os dispensava com a mesma impassividade paciente de uma mula espantando moscas com um rabo. No entanto, muitas vezes ela ficava maravilhada com a arrogância desses homens, de membros fracos, barriga flácida, meio bêbados, que se acreditavam capazes de ser páreo, na verdade superar uma atleta de categoria mundial apenas com base no gênero, porque isso era o que Bonnie tinha sido, de categoria mundial. Ela havia começado como amadora, mas seu estilo sempre tendia para o profissional. No entanto, houve obstáculos reais à sua profissionalização. A maioria dos lutadores que tentava a transição desistia depois de 1 ou 2 revezes. As regras não eram diferentes, mas os mundos eram distintos. Para começar, não havia protetores de cabeça. Menor preenchimento nas luvas significava sentir mais os golpes, tanto ao bater como ao apanhar. Não era só a velocidade que contava nos resultados, mas também a força. E é lógico, não se lutavam mais 3 rounds, e sim 10. Mas Bonnie tinha conseguido. Ela venceu sua primeira luta profissional por nocaute no primeiro round. Ela imobilizou o oponente seguinte no terceiro round, confundindo-o com uma combinação atordoante de movimentos fluidos de ida e volta pelos quais Pavel tinha se tornado conhecido, e que então, estavam se tornando a marca registrada de Bonnie. No ano seguinte, ela conquistou o título mundial na divisão de pesos leves por unanimidade, depois de pulverizar a vencedora anterior, uma colombiana que foi campeã mundial em 3 divisões, até então considerada imbatível. Ela estava conquistando a reputação de nova estrela do boxe feminino quando, ao se preparar para uma luta pela defesa do título contra uma promissora oponente sul-africana, uma luta na qual ela era considerada a favorita, a vida de Bonnie desmoronou. A academia usual de Bonnie era a Golden Ring na cidade, mas, nas 8 semanas anteriores à luta, ela e Pavel mudaram o campo de treinamento para uma academia em Nova Jersey, onde ela comia, dormia e treinava no local, não pensando em nada além da próxima luta. As horas em que estava acordada eram preenchidas por boxe sombra, treinos de golpes com Pavel, exercícios no saco de pancada, no teto solo e no saco de velocidade, práticas de condicionamento e de pular corda, bem como sessões de sparring 3 vezes por semana. À noite, ela e Pavel assistiam a vídeos de lutas anteriores das oponentes, e elaboravam um plano que capitalizasse os maus hábitos delas e utilizassem o estilo de Bonnie como uma vantagem. Ela ia dormir cedo e acordava antes de o sol nascer para correr 8 quilômetros vestindo um colete com peso. O treino era exaustivo, sem sombra de dúvidas, mas havia também a liberdade de ter sua vida resumida a um único objetivo. Era o maior nível de devoção possível fora da religião. Faltava uma semana até a luta quando Nick ligou para ela inesperadamente. Bonnie estava no quarto, um dormitório espartano com apenas uma cama de solteiro baixa, amarrando as botas de boxe para a sessão de treino à tarde. Ao ver o nome de Nick na tela, ela largou os cadarços de imediato e atendeu a ligação. As irmãs sabiam que não deviam perturbá-la na semana anterior à luta, então só podia ser algo importante. "Você está bem, Nix?" ela perguntou. "Estou bem. Estou sim. Estou ótima. Você tá bem?" Nick disse, soando afobada diferente do habitual. "Tudo bem", Bonnie respondeu. "O que está acontecendo?" Não é nada. Parece que perdi meus remédios para a dor e vou ficar menstruada. Acho que deixei na casa de alguma amiga ou algo assim." Ela estava lutando para parecer casual, mas Bonnie podia ouvir o esforço por trás das palavras. A ideia que lhe ocorreu instintivamente era que ela estava mentindo, mas Bonnie a afastou. Nick não tinha motivo para mentir para ela. "Você não pode pegar mais com o médico?" ela perguntou. "É fim de semana de 4 de julho. Está tudo fechado." Bonnie suspirou. Pobre Nick, era uma péssima hora. "O pronto atendimento?" ela sugeriu. "E perder o dia todo? Você sabe que aquilo é um show de horrores." Nick respirou fundo. "Você acha que poderia pegar alguns na academia, bom? Não preciso de muitos. Só alguns comprimidos para me ajudar a passar o fim de semana." Bonnie franziu a testa.
A maioria dos lutadores de boxe tinha à mão algum remédio contra a dor. A própria Bonnie tinha tomado uma injeção de cortisona mais cedo no acampamento, depois de machucar o manguito rotador durante uma sessão de sparring, mas, em geral, ela evitava tomar qualquer coisa que pudesse enevoar sua mente ou retardar os reflexos. Ela já tinha visto uns caras trocando comprimidos, embora sempre tivesse ficado longe desse tipo de coisa. Era um caminho perigoso e, de toda forma, a dor fazia parte do boxe. Bonnie podia pedir, mas colocaria sua reputação em risco perante outros lutadores. E se Pavel ficasse sabendo? Não sei se é uma boa ideia, ela começou. Estou pedindo, 2 comprimidos, Nick implorou. Por favor, Bonnie. Ela odiava decepcionar a irmã, mas também estava surpresa com o tom de Nick. Para ser honesta, Nick vinha agindo de forma diferente nos últimos tempos, mais irritada e propensa à raiva. Se está tão ruim, talvez você devesse ir ao pronto atendimento. Ela tentou outra vez. Tá bom, Nick disse. Não se preocupe. Olha, não conte para as outras que eu pedi, está bem? Eu não quero que elas se preocupem. Ela desligou antes que Bonnie pudesse se despedir. Naquela tarde, Bonnie estava trabalhando com Pavel nos exercícios de defesa. Pavel segurava um macarrão de piscina em cada mão e os usava para tocar os ombros, a cabeça e o corpo de Bonnie, enquanto ela deslizava, girava e se desviava deles. Trata-se de um exercício clássico utilizado para melhorar a movimentação da cabeça e a velocidade das mãos, mas a cabeça de Bonnie estava em outro lugar. Golpe! O macarrão de piscina atingiu o ouvido de Bonnie quando ela não reagiu a tempo. Movimente a cabeça. Pavel gritou sobre a agitação dos tubos de espuma. Golpe! Bonnie teve o outro ouvido atingido e então o rosto. Golpe! Golpe! Os golpes eram suaves, mas Pavel os desferia em ataques rápidos que desorientavam Bonnie. Oi! Ele gritou, atingindo-a na cabeça de novo. Tem alguém aí? Bonnie girou para escapar do ataque, mas Pavel a interceptou com uma pancada no corpo, e depois voltou a bater na cabeça. Pare! Ela gritou de repente, arrancando os macarrões dele e atirando-os no chão. Bonnie nunca encerrava os exercícios antes da hora. Qualquer coisa que Pavel pedisse para ela fazer. Outro minuto na prancha, outro round no saco de pancadas, mais 10 segundos no banho de gelo, ela fazia. Ela nunca desistia. Era isso que a tornava excelente. Bonnie desabou no banco e tomou um grande gole de água. Pavel veio e sentou-se ao seu lado. Ele se virou e tocou a lateral da cabeça dela gentilmente com o dedo. O que acontece aí dentro, hein? Ele perguntou. Já estava nos Estados Unidos havia anos, mas o sotaque russo ainda permanecia. É a Nick, ela respondeu finalmente. Ela está com dor outra vez. Pavel fez um movimento de cabeça em silêncio, e cruzou as mãos em frente ao corpo. Você sabe que eu não volto para Moscou há 6 anos? Ele disse. Nem quando minha mãe morreu. Bonnie o olhou de relance. Ela não sabia disso, mas poderia ter adilguessed. Pavel raramente mencionava a família. Boxe é sacrifício, ele continuou devagar. É dor. A maioria das pessoas, elas não poderiam nunca fazer o que nós fazemos. Eu sei disso, Bonnie disse com impaciência. Ele nem precisava falar com ela sobre sacrifício. O que mais ela tinha feito durante todos esses anos, além de sofrer em silêncio com todos esses sentimentos por ele? Ao boxe, Pavel cortou o ar com um movimento de mão, e a todo o resto, ele colocou a outra mão sob a primeira. Bonnie ficou quieta por um instante. Mas minhas irmãs são. Ela pegou a mão dele e a ergueu, de modo que ficassem paralela com a outra. Pavel balançou a cabeça em negativa e puxou a mão de volta, colocando-a sob a outra. Nós não somos como as outras pessoas, Bonnie, ele falou com suavidade, contudo sua voz era firme. Nós somos caçadores solitários. Bonnie olhou para Pavel. Era imaginação, ou ele estava querendo lhe dizer algo? Será que ele sentia por ela o mesmo que ela sentia por ele? E esse era o jeito dele de dizer que nunca admitir os sentimentos era o sacrifício que os dois tinham de fazer para o sucesso? Ou ele estaria falando simplesmente dos boxeadores em geral? Pavel sempre disse que a maior distância no boxe era do vestiário até o ringue, não por causa dos olhos da multidão ou do julgamento dos comentaristas, mas porque esse era o tempo que o lutador tinha para que a crença de que podia vencer viajasse da cabeça até o coração. Uma coisa era pensar em ser campeão, outra era sentir isso.
Da cabeça até o coração, Pavel disse, era a maior viagem que um boxeador podia fazer. Mas e se eu não for como você? Ela perguntou. E se eu não quiser ser solitária para sempre? Ela não acrescentou. Você não é, ele disse. Ele colocou a mão no joelho dela e retirou-a rapidamente. Você é melhor. Como você está hoje, irmã? Fus perguntou, oferecendo o punho para um soquinho. Sentiu o tremor de terra hoje de manhã? Sem dúvida, PH interveio. Eu estava com uma amiga. Não foi nada mal. Ele piscou para Bonnie. Aumentou o rock do meu roll, se é que me entende. A que horas foi? Bonnie perguntou. Por volta das 5, Fus disse. Você devia ter escutado minha mulher. Ela gritou para eu salvar as crianças. Tirei todos os 4 da cama e daí, necas, um pesadelo para fazer os menores voltarem a dormir. Bonnie sorriu para si mesma com tristeza. Eu achei que alguém estava tentando invadir meu apartamento, ela disse. Fus riu e cuspiu entre os pés. Que Deus ajude o cara que tentar te assaltar, Bonnie Blue. Ele estaria batendo na porta errada. Os primeiros clientes começaram a chegar, e depois de 1 hora, a fila serpenteava o quarteirão. As pessoas entravam e saíam aos trancos pelas portas, e iam ficando cada vez mais vociferantes à medida que a noite avançava. Nos seus 31 anos, Bonnie nunca tinha ficado bêbada, não tinha nem fumado um cigarro. Na idade em que o resto de seus colegas descobriam as maravilhas da embriaguez, Bonnie ganhou sua primeira luta e vivenciou o êxtase da vitória. Enquanto amadurecia, ela nunca sentiu o impulso da experimentação que parecia atrair os outros. Ela assistira às drogas quase destruírem a vida de Avery, antes da desintoxicação, e de ela se tornar uma perfeccionista impecável, tal como se apresentava hoje. Até a glamourosa Lake e suas festas sem fim não tornavam atraente o ato de ficar acordada até as 4 da manhã, em vez de acordar naquele mesmo horário para se exercitar. E observar as pessoas tropeçando e zigue-zagueando ao sair do bar todas as noites não ajudava a convencê-la de que estivesse perdendo grande coisa. Sempre parecia perda de tempo para Bonnie, uma pessoa que durante anos não teve tempo a perder. E, lógico, havia Nick. Nick gostava de uma taça de vinho de vez em quando, mas não era muito de festas. Ela, como Bonnie, preferia estar lúcida, mas a dor da endometriose a tinha mudado. Aos 20 anos, quando finalmente foi diagnosticada, ela passou por uma cirurgia laparoscópica para remover o tecido lesado em volta do útero. Durante alguns meses, parecia que ela estava melhor, mas então a dor voltou ainda pior. A única solução que os médicos puderam oferecer era controlar os sintomas com mais remédios para a dor ou uma esterectomia, a cirurgia para a remoção do útero, o que faria com que Nick nunca pudesse ter filhos. Para Nick, essa não era uma opção. Durante anos, ela foi controlando os sintomas. Às vezes passava meses sem tocar no assunto. Ela parecia estar bem, e era fácil esquecer. Então Bonnie tinha um vislumbre do mundo secreto de sombras que a irmã habitava, um calafrio quando ela pensava que ninguém estava observando. O modo como as mãos dela tremiam até chegar à barriga, como se ela quisesse pegar a dor já na origem, e ela sabia que Nick estava sofrendo mais do que dizia. Um dia depois de Nick telefonar para ela no campo de treinamento, Bonnie tomou o trem para a cidade para vê-la, sem avisar Pavel. Era 4 de julho, e a academia estava silenciosa de toda forma. Bonnie tinha feito o treinamento diário usual com Pavel, que lógico não acreditava em folga no feriado, então ela saiu de fininho naquela noite. A sensação torturante de que a irmã precisava de ajuda não desaparecera o dia todo, e quando ela se sentou no trem, ficou contente ao pensar que elas poderiam estar juntas à noite, assistindo aos fogos de artifício. A mente de Bonnie distanciou-se daquela noite para sua última luta, uma lembrança quase tão dolorosa quanto. Na gravação online, ela está quase irreconhecível. É o 8º hard, e a sul-africana a encurralou. Bonnie está com as luvas erguidas e a cabeça baixa, enquanto é esmurrada por dentro. Seu supercílio esquerdo está aberto, e sangue escorre pela face manchada. Um dos olhos está tão inchado que permanece quase fechado. Seus short e top brancos enfeitados de dourado estão encharcados de vermelho.
A oponente levanta a mão direita e desfere o golpe nas costelas expostas de Bonnie. Ela se curva, mas não se entrega. Tampouco revida. A sul-africana olha para o corner para ver se deveria continuar. O árbitro se aproxima para encerrar a luta quando, bem devagar e com o sangue escorrendo pelo rosto e pelo peito, Bonnie ergue a luva e faz um movimento para continuar. Venha me pegar. Bonnie leva mais 2 socos no rosto, a cabeça despencando para trás a cada golpe. Uma mulher que está ao lado do ringue esconde o rosto no ombro da pessoa ao lado. Até os espectadores mais endurecidos pelo boxe cobrem os olhos. Bonnie acabará de levar outro gancho na cabeça quando, do seu corner, surge um movimento esvoaçante. É uma única toalha branca que atravessa o ringue e pousa no centro. A luta acabou. Jogar a toalha. A maioria das pessoas se esquece de que essa expressão vem do boxe. Em geral, é dita de forma casual, mas no esporte é a maior humilhação. Muitos lutadores prefeririam morrer no ringue do que ver o corner desistir. Um lutador pode se recuperar de uma derrota, mas a desistência o deixa marcado para o resto da vida. Assim que a toalha foi jogada do corner de Bonnie, Pavel passou por baixo das cordas em direção a ela e segurou seus ombros. Ainda de pé, com o rosto contorcido em agonia, ela o empurrou para longe. Ela dispensou o enfermeiro e o médico, abrindo caminho para sair do ringue sozinha. Nas arquibancadas acima dela, a multidão gritava, ondas de ruído humano colidindo com sua cabeça trançada, alguns esbravejavam insultos, outros bradavam apoio eterno. Ela fez o longo trajeto do centro do estádio até o vestiário sem olhar para trás. O que ninguém naquela arena sabia, exceto Pavel, era que uma semana antes da luta, foi Bonnie quem tinha encontrado Nick morta. Por volta da 1 da madrugada, PH acendeu o último cigarro do primeiro pacote de Camels daquela noite e dirigiu-se a Fus. Ei cara, você pode me fazer um favor agora? Pode dizer bacon. Bacon? Fus indagou, e a palavra com o sotaque jamaicano dele rimava com pecan. Para que você quer que eu diga bacon? PH se curvou, chorando de rir. Fus revirou os olhos para Bonnie. Esse tonto está sempre rindo de nada, ele disse. Deve estar bêbado. PH reagiu, fingindo estar insultado. Eu estou tão sóbrio quanto um juiz. Bem, quase. Agora, escute isto. Escute eu dizer Birken. Birken. Com o sotaque britânico de PH, as palavras em inglês para lata de cerveja soavam quase idênticas à pronúncia de Fus para bacon. PH riu tanto que os cachos do seu longo cabelo afro, mesclado de cobre, balançavam como antenas. Fus cuspiu no chão outra vez, sem se mexer. Ah, qual é? É engraçado. PH gritou. Bonnie, você poderia explicar para este cara qual é a graça? Mas Bonnie estava distraída. Por um instante, ela poderia jurar que tinha visto Nick. Ela estava caminhando em direção ao bar com um vestido jeans sobre uma camisa listrada, do tipo que a irmã usava quando ainda estava viva. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo e o rosto lavado, exceto pelo batom vermelho escuro. Ela segurava o braço de um homem forte que vestia uma camisa de colarinho azul. Então se voltou para ele e perguntou alguma coisa de um jeito nervoso. Ela se virou, olhou de frente para Bonnie e de repente a visão desapareceu. Era só outra garota de cabelo castanho, usando um vestido jeans. Ih, cara, lá vem a última gentalha, PH murmurou enquanto o casal se aproximava. Desculpe, pessoal, já estamos fechando, ele anunciou quando a dupla chegou mais perto. O cara de camisa azul parou bem na frente de PH. Ele tinha a cabeça grande e redonda como um pedaço de arroz tufado, e ombros protuberantes nada naturais, nascidos de esteroides e má postura na academia. O rosto dele expressava a surpresa e a irritação de uma pessoa pouco acostumada a ouvir não. Mas ainda é 1 hora, ele retrucou. Vocês não vão fechar durante a próxima hora. Pode ser, PH disse, mexendo no bolso de trás para pegar um novo maço de Camel Golds do seu estoque, que parecia infinito. Devagar, ele tirou a embalagem de celofane e amassou-a na palma da mão. Mas como eu disse, estamos fechando. A porta foi aberta, liberando uma trilha musical estridente da Motown e uma onda de conversas e risadas. Um dos clientes de PH, um motociclista vestido de couro e com bigode em formato de guidão, saiu. Eu vou voltar, ele gritou por cima do ombro.
Só vou checar meu carro. Precisa de alguma coisa, Peache? Tudo bem, mano, Peache disse, virando-se para o casal com seu sorriso inocente. Como eu estava dizendo, boa noite, pessoal. Você só pode estar brincando, o camisa azul disse. Aquele cara vai voltar, e você não vai nos deixar entrar? Você não pode fazer isso. Peache franziu o nariz e colocou um cigarro entre os lábios. O engraçado é, ele começou, acendendo o que eu posso. Baby, vamos embora, não, Nick disse, puxando o braço grosso do rapaz. Tem outro bar logo ali. Não e não, meu bem. O camisa azul balançou a cabeça. Não vou embora até esse palhaço nos deixar entrar. Isso nunca vai acontecer, amigo, Peache afirmou. Ouça a sua garota, é só virar a esquina e chegarão ao Scores. Vocês vão gostar de lá. O camisa azul estufou o peito. Você acha que pode falar comigo desse jeito? Ao lado, Bonnie podia sentir Fuzz em alerta total. Peache deu uma risadinha e exalou uma nuvem de fumaça. É o meu sotaque, amigo. Eu falo assim com todo mundo. O camisa azul chegou mais perto, de modo que seu rosto estava a poucos centímetros do de Peache. Fuzz murmurou em tom baixo, como um alerta. Mas Bonnie estava observando o rosto da moça de cabelo castanho. Ela viu porque tinha pensado que era Nick. Não eram as roupas nem o cabelo, era a expressão de seu rosto. Ou melhor, a expressão sob a expressão, aquela que ela pensava estar escondendo. Aquela garota estava perdida. A solidão ao seu redor era palpável, e aquele homem ao lado dela não fazia a mínima ideia. Ele estava completamente desatento, assim como Bonnie estivera com Nick. Quando o camisa azul pronunciou a segunda sílaba da expressão que os homens brancos invocaram durante séculos para rebaixar os homens negros, Bonnie já avançava sobre ele. Primeiro, ela o atingiu com um soco certeiro, de amassar o nariz. Ele se curvou tateando o centro do rosto, que jorrava sangue, e então correu com um rugido e tentou agarrar Bonnie pela cintura. Ela o acertou com um uppercut de esquerda, depois deu 2 socos na barriga dele com a mão direita. Ele tentou atacá-la outra vez, o punho assobiando ao passar perto da orelha de Bonnie, que se desviou e contra-atacou com um golpe logo abaixo do rim dele. As pernas dele se dobraram. Quando ele chegou à calçada, Bonnie estava cambaleando para trás, como se tivesse despertado de um sonho. A moça do cabelo castanho gritava, um longo brado agudo que parecia uma sirene de guerra. Bonnie desceu a Vineyard Avenue e dobrou a esquina em direção ao mar. Ela podia ouvir Peache chamando seu nome enquanto caminhava pelo calçadão, depois passou pelas lojas de novidades em camisetas, ainda inexplicavelmente abertas àquela hora, passou pelo parque de skate, onde adolescentes ágeis navegavam entre lagoas amarelas de luz da rua, passou por um bando de figuras maltrapilhas em volta de uma fogueirinha, até chegar à larga faixa de areia que levava ao mar escuro. Ela andou pela praia até o sol nascer, parando a uma certa altura para esfregar e lavar as mãos nas ondas do mar. Quando a primeira luz pálida surgiu no horizonte, ela foi para casa. De volta ao apartamento, descobriu que as solas dos pés estavam cobertas por um óleo escuro, espesso e pegajoso. Ela se sentou na beirada da banheira e esfregou cada pé com água e sabão, mas o piche não saía. Ela o raspou com as unhas, mas, mesmo quando a camada superior havia saído, uma mancha preta permanecia na pele. Ela pegou a pedra pómez que estava pendurada no cano do chuveiro, relíquia de um ex-morador, e conseguiu esfregar e esfoliar o restante, deixando os pés em carne viva. Mas o piche era uma praga, ele grudava em tudo que tocava. Bonnie viu que ele tinha deixado marcas no chão e estragado as sandálias de couro, um presente de Nick e uma das poucas coisas bacanas que ela tinha. Bonnie pegou uma faca na cozinha e tentou raspar a mancha escura das palmilhas macias, mas só conseguiu tirar a camada externa do couro também. Quando ela voltou ao banheiro, viu que a banheira estava manchada com um resíduo preto, que não ia embora quando ela abriu a torneira. Em pânico, ela pegou uma garrafa de amônia embaixo da pia e, sem diluí-la, jogou-a na porcelana e começou a esfregar a superfície com uma esponja de aço. Ela inalou o vapor do produto químico até que, sentindo tontura, saiu cambaleando do banheiro até desabar na cadeira de praia dobrável da sala. Só então ela se ligou do que o piche preto poderia ser. Ela tinha sido avisada pelos vizinhos assim que se mudou para Venice. Geralmente acontecia depois de tempestades ou terremotos, resultado de petróleo derramado no fundo do mar e que penetrava na areia da praia. O jeito mais fácil de removê-lo era limpar com suavidade a pele ou qualquer superfície manchada com um pano embebido em azeite. Ela veria que, como os vizinhos haviam prometido, o piche simplesmente derretia.
No treinamento, ela aprenderá a diferença entre reagir e responder. Responder é usar as ferramentas aprendidas para conter um ataque de maneira impassível, de acordo com seu plano de jogo. Reagir é tomar uma atitude apenas pela adrenalina, em geral dando brecha para mais danos. Na luz do amanhecer, na sala vazia, Bonnie olhou para as sandálias e os pés destruídos. Pela primeira vez desde a morte de Nick, ela se permitiu chorar. Continua. Palavras que respiram.